Bom, pessoal, tudo jóia? Começando esse vídeo um pouquinho diferente, eu printei a tela aqui de um site de notícias esses dias, e aí eu vou destacar um pedaço dele aqui, e o texto tanto faz pra gente, né? Aqui o que tá me chamando a atenção são essas coisas que eu sublinhei aqui de azul, né? Que são números, e não são números quaisquer, são números que são escritos com uma vírgula, né? 5,14, 2,6, etc. Tirei o texto, deixei só os números na tela aí. Todos esses números têm essa característica em comum, né? Se eu tirar os complementos aqui, deixei agora realmente só os números na tela. Todos esses números têm a vírgula nele, né? Então, esses números são os números que a gente chama de decimais, que a gente usa uma vírgula para separar a parte inteira da parte que a gente chama de decimal, que é a que vem à direita, depois da vírgula. Esses algarismos ocupam as casas decimais, esses algarismos depois da vírgula, né? Então, a casa decimal é a posição que o algarismo ocupa depois da vírgula. Então, coloquei aqui os 4 números que apareciam lá naquelas notícias lá, né? Os dois primeiros, 2,6 e 1,5, tem uma casa decimal. E os outros dois têm duas casas decimais. Destacando aqui que a primeira casa depois da vírgula é a casa dos décimos, a segunda é a dos centésimos e a terceira é a dos milésimos. Todos os números decimais finitos podem ser escritos na forma de fração. E alguns dos infinitos também podem. Um exemplo é esse aqui, 2,333, etc. Como que a gente converte os decimais finitos para fração? Então, 1,5. Ele termina na casa dos décimos, então o denominador vai ser 10. E o numerador vai ser 15, que é o número sem a vírgula. Então a fração é 15 décimos, que eu posso simplificar, resultado 3 meios. 2,6, também denominador 10, numerador 26, se eu simplificar fica 13 quintos. 1,99, o denominador vai ser 100, porque ele termina na casa dos centésimos. Então, numerador 199, e aqui eu não consigo simplificar. Então fica 199 centésimos. 5,144. Aqui o número termina na casa dos milésimos, então o denominador é 1000. O numerador é 5.144. Essa fração dá para simplificar por 8, fica 643, 125 avos. Então deixei aí só os resultados, né? Se você quiser dar uma pausa no vídeo para dar uma conferida. E o contrário, como é que eu faço a conversão da forma fracionária para a forma decimal? Então, fração, 7 quintos. Aqui eu tenho que fazer a divisão do numerador pelo denominador. Já fiz aqui o primeiro passo. 7 dividido por 5 dá 1, sobra 2. A gente costumava parar a conta nesse momento. A gente vai continuar. Então, vamos acrescentar o zero no resto e uma vírgula lá no resultado. 20 dividido por 5 é 4. 4 vezes 5 é 20. Não sobra nada. Resultado, 1,4. Né? Outro exemplo, 57 vinteavos. Então, se eu dividir 57 por 20, dá 2, 2 vezes 20 dá 40, sobra 17. Acrescento zero no resto, vírgula no resultado. 170 dividido por 20 vai dar 8, vezes 20, 160, sobra 10. Acrescento zero de novo, 100 dividido por 20 dá 5. Então, a conta toda está aí, resultado 2,85. E o terceiro exemplo, 3 oitavos. 3 não dá para dividir por 8. Então aqui eu acrescento o zero lá no 3, ao lado do 3, para transformar ele em 30, e lá no resultado eu coloco o zero e a vírgula. Essa fração 3 oitavos é uma fração própria. Então a gente já sabia que o resultado é um número menor que 1, né? A gente já tinha visto isso antes. Então aí agora eu faço a divisão normal, né? 3 vezes 8, 24, sobra 6. Acrescento o zero. 60 dividido por 8 é 7, dá 56, sobra 4. 40 dividido por 8 dá 5, sobra nada, acabou a conta, então o resultado, né, dessa divisão dá 0,375, que é a forma decimal correspondente da fração 3 oitavos, beleza?